Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula, ao fim do nosso curso. Hoje nós estamos então na nossa quinta aula do sexto módulo e eu queria primeiramente agradecer a você, né, que esteve comigo ao longo de todo esse percurso, ao longo de todo esse ciclo de aprendizado. Dizer que eu fico muito feliz de poder ter contribuído nesse processo de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento da sua caminhada até aqui em relação ao digital. Isso me deixa muito feliz porque está linkado com o meu propósito, poder ajudar pessoas, poder ajudar empresas a realmente a ingressarem no digital da maneira correta e a prosperarem, a construírem um negócio digital de sucesso, né? Nosso propósito do curso era tirar o seu negócio do papel, tirar a sua ideia do papel e conseguir transformar isso em um negócio digital de sucesso. E eu acredito muito que se você realmente levou a sério esse curso, se você realmente assistiu cada aula, fez as anotações, realmente aplicou aquilo que a gente construiu juntos, eu tenho certeza que você tem tudo que você precisa para realmente alavancar, prosperar e construir um negócio no digital que te posicione, que te traga autoridade, que te deixe com uma presença forte, principalmente, construa uma presença digital forte e, consequentemente, te dê resultados, te dê frutos. E esse é o nosso compromisso com você e torcida também, né? Que você consiga realmente ter esse sucesso. Né? A gente sempre espera isso e a gente sempre quer ouvir isso de vocês, inclusive. Através depois do grupo exclusivo, através das minhas redes sociais, né? Para você que foi aluno, deixa um comentário, me chama no direct, conversa comigo, né? Assim que o negócio ele colher os frutos, né? Comenta com a gente para a gente saber, né? E poder celebrar isso com você, né? A gente torce por isso, a gente comemora a conquista de cada aluno, de cada cliente que a gente atende também enquanto agência. Então, continua mantendo esse relacionamento com a gente, continua se conectando conosco, porque isso para nós é gratificante, tá bom? Pessoal, e para a gente fechar então esse nosso curso, eu trouxe então nessa quinta aula um tema bem interessante também, que é justamente como a gente consegue continuar se mantendo em constante evolução digital. Acho que isso é uma grande preocupação, isso é um grande desafio para todo projeto, para todo negócio no digital. Então você tem dois momentos. Você tem a dificuldade, o desafio de você conseguir tirar essa ideia do papel e realmente ter o primeiro resultado, né, ter o primeiro boom de lançamento e de faturamento. Mas depois você tem o desafio de você continuar se mantendo relevante, você continuar se mantendo importante no mercado e performando principalmente, tendo resultados, tendo vendas e conseguindo evoluir dia após dia, semana após semana. Então a gente sabe que isso é um grande desafio de todo negócio e eu quis fechar esse curso, eu quis fechar isso justamente com isso. Porque eu acho que agora você já tem clareza, eu acho que agora você já tem visão, agora eu acho que você já tem estratégia sendo aplicada, porque a gente construiu isso ao longo desse curso. Então você já tem um negócio com todos os ingredientes, com todas as características, com todas os pilares que eu classifico, que eu acredito que são necessários e fundamentais para você conseguir construir um negócio digital forte, principalmente. Mas sim, naturalmente você precisa buscar algumas coisas para continuar se mantendo constante, em constante evolução digital. Então, agora não é mais só sobre você justamente ter propriedade sobre o seu projeto, né? Vai além disso. É sobre você continuar conseguindo manter ele relevante no mercado. E aqui vai estar muito isso atrelado a algo que eu falei lá no nosso módulo 1, lá no nosso módulo sobre o perfil do empreendedor digital, sobre as características que você, né, como dono do negócio, como administrador, como gestor do negócio, você precisa ter em você, porque ele era o ponto de partida, ele era a parte mais importante do sucesso de qualquer negócio. Por que que eu falo isso? Porque no digital, as ferramentas elas mudam, as plataformas elas evoluem, o algoritmo muda a todo momento. Então você precisa saber que para você conseguir acompanhar tudo isso,
extremamente desafiador, é extremamente difícil, né? É extremamente complicado. E você conseguir dominar na sua totalidade todas essas nuances é muito difícil. É talvez quase que impossível você conseguir acompanhar tudo isso. Então, o que garante que o seu projeto ele consiga continuar tendo um bom resultado não é necessariamente você conseguir acompanhar na sua totalidade essas mudanças, mas é você conseguir nutrir, manter e melhorar aquele perfil de empreendedor digital. Aquelas características que a gente comentou, aquela síndrome do impostor, aquela busca pelo perfeccionismo enrustida na verdade, aquelas características de repente, você achar que já sabe tudo, ou você se acomodar para um resultado imediato, para um resultado momentâneo, mas é você entender que você precisa buscar conhecimento, você buscar evoluir a todo momento, você buscar entender que algumas coisas estão atreladas a fatores internos e a fatores externos, que nós também falamos no curso, então eu preciso olhar para dentro do meu negócio e entender o que eu posso mudar, o que eu posso ajustar, o que eu posso controlar e o que eu posso fazer, mas eu preciso olhar para fora e entender o que o mercado está fazendo, o que a concorrência está fazendo. Então, você precisa entender que você tem constante responsabilidades, tarefas a todo momento. Então, a gente falou muito aqui sobre ciclos, só que ciclos é justamente coisas que se repetem. Eles começam, se desenvolvem, fecham e começam de novo. Então é sempre dessa forma. E no digital, no negócio, como empreendedor, você precisa entender que é dessa forma o seu negócio. Por mais que ele seja colocado no mercado e ele tenha um primeiro resultado, é a repetição do ciclo, é a repetição do ciclo cada vez mais ajustado, mais melhorado ali, que vai fazer com que ele realmente consiga cada vez performar ou continuar performando ou performar melhor, justamente porque você está conseguindo manter o mesmo ritmo, a mesma qualidade, a mesma eficiência. E aqui está o segredo. Acho que o grande combustível está alinhado sobre consistência e constância. Então, constância é sobre fazer todos os dias o que precisa ser feito e consistência é fazer na mesma qualidade aquilo todos os dias. Então, acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que muitos negócios eles se perdem ou eles deixam de ter uma constante evolução digital porque eles se acomodam, porque eles pisam no freio, porque eles mudam a forma de fazer. Eles começam a entender que tiveram um boom, tiveram um bom resultado, e aí eles deixam de ter a constância e a consistência. Eles deixam de ter exatamente aquelas características que levaram eles a terem aquele primeiro resultado, que relevaram eles a terem aquele impulsionamento do negócio. Então eles freiam completamente e isso traz um problema diretamente para a continuidade do negócio. Então a gente precisa ter isso bem estruturado. Então constantemente você precisa olhar lá para aquele módulo 1, lá para aquelas características de um perfil de um empreendedor e entender aquilo que está bom em você, aquilo que não está bom e o que tem que ser melhorado. Porque aquilo é um processo contínuo, nunca para, né? Aquelas características precisam estar em você o tempo inteiro. Mas você é um ser humano. Nem sempre você está motivado ou alinhado com todas aquelas características. Então você precisa voltar lá sempre e revisar, uma por uma. Puxa, aqui eu estou bem, aqui eu não estou. Né? De 0 a 10, como é que eu estou nisso aqui? O que eu tenho que melhorar? O que eu deixei de fazer? O que eu parei de fazer? Ou o que eu parei de fazer na qualidade e na intensidade que eu fazia? E assim por diante, que dessa forma você consegue ir mantendo o seu negócio sempre competitivo, porque você está fazendo sempre e da mesma forma. Então isso é fundamental. Eu acho que aqui está o grande diferencial. A maioria das pessoas que normalmente fala que o negócio começou a ter uma queda de resultado, quando você vai olhar, por exemplo, para o conteúdo, já não é na mesma eficiência que tinha lá atrás. Então, isso é muito importante você ter de alerta. Né? Sempre revise isso. E sempre revise isso, inclusive, com a sua equipe. Né? Vamos considerar que você cresceu, que você ampliou pessoas, né? Que você trouxe gente para agregar a sua equipe. Se essas pessoas não tiverem a mesma mentalidade, não estiverem alinhadas com os mesmos propósitos ali que você tem, consequentemente isso vai ser afetado, isso vai prejudicar com certeza os resultados do seu negócio, tá? E pessoal, e é isso. Né? Como eu falei, o digital ele muda todos os dias, né? Ele está em constante mudança e cada vez mais rápido. Então, você precisa
entender 3 coisas que vai garantir essa constante evolução para você. Primeiro, você precisa entender que você precisa buscar o aprendizado contínuo. Então não pare de buscar conhecimento, não pare de buscar informações, não pare de desenvolver habilidades, não pare de buscar desenvolvimento o tempo inteiro, porque existe essa necessidade do aprendizado contínuo. Segundo, a execução com consistência. Como eu falei, a gente precisa lembrar que tudo só faz sentido se a gente estiver executando. Teoria e prática o tempo todo. Planejamento estratégico e plano de ação, nós falamos sobre isso. Então, tudo tem que vir de uma execução. E a execução com consistência, que é justamente executar com a qualidade necessária, porque senão também de nada adianta você estar fazendo algo por fazer, fazendo de qualquer jeito, consequentemente, o resultado vai vir muito abaixo daquilo que você tem de expectativa. E por terceiro, um ambiente com visão de futuro. Sempre pense dessa forma. Muita gente se ilude no digital porque tem um resultado às vezes até rápido, imediato, e como eu falei, se acomoda e para de fazer. Você precisa manter o ritmo, você precisa manter a constância das coisas e continuar no mesmo trilho. E principalmente sempre visualizar de médio e longo prazo. Né? Negócio digital de sucesso, né? Aquele que está sempre olhando para aquilo que está acontecendo no médio e no longo prazo. Né? Ele está buscando as estratégias para frente, ele está olhando para frente, ele está olhando para o mercado lá na frente, então ele está olhando para as tendências, para aquilo que pode vir, para aquilo que tem chance de dar certo, e ele vai se antecipando, ele vai tendo uma visão estratégica e, consequentemente, essa visão estratégica, esse olhar para frente, esse olhar para o futuro, muda tudo, né? Muda completamente o resultado que essa pessoa vai ter. Então é aquilo, pessoal. Você precisa lembrar, você precisa de consistência para esse projeto dar certo, você precisa de coragem, porque eu acho que todo empreendedor, toda pessoa que resolve empreender, ela precisa ter esse ingrediente, a consistência, a coragem, né, a ousadia de vencer o medo, de tentar, de fazer acontecer, de aprender fazendo, e por terceiro, a estrutura necessária. E a estrutura necessária você adquiriu, né? Você teve um ponto de partida através do curso, através desse ciclo que a gente passou aqui, a gente conseguiu construir isso. A gente conseguiu mostrar para você a necessidade de você ter coragem e consistência e você conseguir construir, então, os fundamentos certos com estrutura, né? O alicerce correto para que você possa performar no digital, para que você possa tirar essa ideia do papel e realmente transformar isso em negócio digital de sucesso. Então, pessoal, lembre disso, né? O digital, ele não é sobre você ser um influenciador. O digital é sobre você conseguir usar esse meio, usar esse canal para comunicar, para levar a sua mensagem, para comunicar a sua solução, para comunicar a sua proposta de valor e conseguir atingir, alcançar, levar essa mensagem para diferentes pessoas, para diferentes regiões, para seu público-alvo, para sua persona ideal e, consequentemente, você conseguir vender, né, e prosperar a sua vida, prosperar o seu negócio, prosperar as suas finanças a partir disso. Então, isso é o digital é uma missão que você tem diária, contínua, desafiadora, mas possível. Esse é o grande ponto de partida. É possível para todo segmento, para todo nicho de atuação, para pessoas de todas as idades, desde que tudo que a gente conversou através desse curso você aplique, você leve a sério e você busque fazer bem feito. Tá bom, pessoal? Então, a gente fecha hoje esse curso, a nossa jornada vai fechar aqui, né? Sua jornada comigo vai fechar aqui, mas isso aqui é só o começo. É só o começo, é só os primeiros passos do seu negócio, da continuidade dele. E eu acredito muito que a sua ideia, que o seu projeto, ele tem toda a condição de realmente sair desse papel, de se transformar em um negócio realmente digital e ele tenha sucesso através desse mercado. É um mercado que, como nós falamos, ele está em constante crescimento, é um mercado que te entrega muitas oportunidades, ele é um mercado que te dá muitas chances de realmente prosperar, mas você precisa aprender a nadar, e a nadar do jeito certo para a direção correta, e eu acho que com esse curso a gente conseguiu desenvolver esse ponto de partida, né, para você realmente começar
esse processo, esse ciclo, e é natural que a maturidade, que a expertise, a segurança ainda maior com esse mercado vai vir com o tempo. Né? Mas eu acho que a gente conseguiu juntos desenvolver essa ingressão, essa adaptação inicial, esse processo de integração, de entendimento, de conscientização daquilo que você precisa, dos elementos que você precisa, dos pilares, dos ingredientes, das características, de tudo que é necessário para a gente poder, de fato, colocar esse negócio no ar e fazer ele prosperar e depois buscar essa constante evolução digital. Tá certo, pessoal? Então eu agradeço vocês por fechar esse sexto módulo comigo. Então foram 6 módulos, 30 aulas intensas, aulas muito produtivas, aulas com muito conhecimento, experiência compartilhada, insights e dicas que eu pude apresentar para vocês. E eu espero que você tenha gostado dessa jornada comigo, desse processo aí de evolução digital, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até uma próxima. Sucesso sempre para você. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe sua família. Grande abraço.